No sermão nós vamos considerar o que nós confessamos sobre a Santa Igreja Universal de Cristo e a comunhão dos santos. E em conexão com nossa confissão do Catecismo de Heidelberg, dia do Senhor 21, vamos ler do Novo Testamento a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E os versículos 1 a 16. Efésios 4, 1 a 16. E assim diz a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Agora vamos ler do nosso catecismo. O dia do Senhor 21, que encontramos na página 78, nas três formas de unidade. Dia do Senhor 21, pergunta 54, faz essa pergunta: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Nossa resposta: creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, dentre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Pergunta 55. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Nossa resposta: primeiro, creio que todos os crentes juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Pergunta 56. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Resposta:
Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Até aqui a leitura da confissão. Que Deus abençoe essa pregação da sua palavra. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja e sua existência é uma questão, um artigo da fé. E é importante pensarmos na igreja dessa maneira, e pode não ser da mesma forma que você já pensou sobre ela antes. Afinal, quando pensamos em fé, em um artigo de fé, pensamos em crer em algo que não vemos. Mas parece que vemos a igreja, vemos a comunhão dos santos. Mas ainda assim nós confessamos, creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. É uma questão de crença, de fé, uma questão de fé. A existência da igreja desde o princípio do mundo até o seu fim, também é um artigo da nossa fé. Então a igreja não é apenas uma realidade neutra, não é apenas algo que existe, sim, somente porque algum tipo de organização é necessário para que possamos fazer o que precisamos fazer como a igreja. A Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos, é um aspecto essencial, fundamental da nossa fé. Porque a igreja, essa comunhão, é essencial ao plano de Deus. Nós cremos que o Filho de Deus, e confessamos isso, o Filho de Deus, desde o princípio até ao fim do mundo, reúne para si, dentre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna. Cremos que Cristo protege e preserva essa igreja na unidade da verdadeira fé. E cremos que Ele faz isso por meio do seu Espírito e da sua palavra. Então não podemos ver essas realidades. Nosso conhecimento em primeira mão da igreja é limitado, temos que dizer isso. E há muito neste mundo que nos leva a lutar com essa confissão. Por quê? Porque o que é que vemos na igreja? Nós vemos a igreja dividida. Nós vemos denominações de todos os tipos, dezenas, talvez centenas de divisões da igreja, com vários graus de fidelidade à palavra de Deus. Nós vemos igrejas que levam a palavra de Deus a sério, mas que interpretam e aplicam mal muitas doutrinas bíblicas. Nós vemos outras igrejas que não se governam de acordo com a palavra de Deus, mas essas igrejas parecem se importar mais com os ensinamentos, os propósitos, as personalidades de certos homens. Nós vemos seitas e cultos. E também nós vemos igrejas fiéis, graças a Deus. Vemos igrejas que buscam governar-se de acordo com a palavra de Deus, que buscam pregar o evangelho fielmente, administrar os sacramentos conforme os mandamentos de Deus, e também exercer a disciplina eclesiástica, seguindo o padrão da Escritura. Mas frequentemente, vemos uma outra coisa com essas igrejas. Vemos essas igrejas em dificuldades, vemos fraquezas. E pode ser difícil para nós fazermos esta confissão de que esta igreja, a igreja que vemos, talvez a igreja do qual fazemos parte,
É realmente uma igreja eleita para a vida eterna, uma igreja que está sendo protegida e preservada na unidade da verdadeira fé pelo Espírito e pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós pensamos na igreja dessa maneira, podemos ver por que este é um artigo de fé. Nosso catecismo nos leva a fazer uma confissão sobre a natureza da igreja. Mas essa confissão não é, como toda parte do catecismo, na verdade, não é uma confissão abstrata e teórica. Como toda confissão que nós fazemos, é uma confissão que deve ser aplicada em nossas vidas e deve ser vivida. Então, como a Bíblia chama a igreja? Ela é chamada de noiva de Cristo. Nas palavras do apóstolo Paulo, na sua instrução sobre o relacionamento entre maridos e mulheres, Efésios capítulo 5, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É o que Paulo diz sobre a igreja, Efésios 5, 25 a 27. E ela é chamada também de corpo de Cristo. De novo, as palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, 24 a 26. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, noiva de Cristo, corpo de Cristo. Mas ela é chamada também o templo do Espírito Santo. E mais uma vez as palavras do apóstolo Paulo, também de 1 Coríntios capítulo 3, e versículos 16 e 17, onde nós lemos: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E temos que pensar também sobre como os apóstolos se referiam à igreja. A resposta que nós damos a essa pergunta nos diz como nós devemos pensar sobre a igreja também. Basta olharmos para as introduções às diversas epístolas do Novo Testamento, os primeiros versículos de cada epístola, para ver como Deus quer que pensemos sobre a igreja e sobre nós mesmos como membros da igreja. Paulo, mais uma vez, ele endereçou sua primeira carta aos Coríntios como a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, santificados em Cristo Jesus para ser santos. 1 Coríntios 1, 2. Ele chama os efésios, os santos que vivem em Éfeso. E mesma coisa com os filipenses. Todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E até mais marcante é o endereço de Pedro, na introdução da sua primeira carta. E vale a pena ler essas palavras comigo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2. É uma introdução marcante a essa carta, 1 Pedro 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia,
eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós encontramos nessas passagens, especialmente aqui na introdução da carta de Pedro, são palavras muito fortes. E essas palavras até podem nos deixar desconfortáveis. Poderíamos tentar explicar essas palavras de uma forma que elas se encaixem bem e confortavelmente num certo padrão de pensamento. São palavras que podemos ter medo de aplicar à igreja. Mas essas palavras são bíblicas. São maneiras de nos dirigirmos ao povo de Deus que precisamos considerar seriamente ao pensar sobre o que nós confessamos sobre a igreja e sobre seus membros. Porque diz muito sobre a importância da igreja. A igreja é especial. E por que a igreja é tão importante? Por que a nossa membresia na igreja é tão importante? É isso porque é a igreja que é o contexto em que Deus opera para chamar as pessoas para si, para operar a fé, para fortalecer a fé, para preservá-las na fé e para levá-las à glória. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. E é a igreja que tem o poder das chaves do reino do céu. É a igreja que proclama o evangelho, que batiza em cumprimento da grande comissão. E nossa membresia viva na igreja é o meio central que o Senhor usa para nos manter no caminho da salvação. É o caminho da perseverança. Nós lemos em Hebreus 10, 23 a 25. E talvez vocês podem ler comigo nas suas Bíblias, Hebreus 10, 23 a 25. Hebreus 10, 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E tudo isso que eu já disse me leva à frase final da resposta 54 do nosso catecismo. Eu creio que eu sou e para sempre serei um membro vivo dela. Mais uma vez, irmãos, é uma afirmação muito forte, uma declaração poderosa. Os escritores do catecismo querem que façamos pessoalmente, individualmente, como a igreja, que façamos essa confissão. E quando você considera que um dos propósitos centrais da criação do catecismo, no início, foi a instrução dos jovens da igreja, os escritores do catecismo também querem que nossos jovens façam essa mesma confissão, junto conosco. Eu creio que eu sou o membro vivo desta igreja. Eu também creio que para sempre serei um membro vivo dela. Irmãos, nós somos chamados a fazer essa confissão. Eu creio em Jesus Cristo. Creio que sou cristão. Estou unido a Cristo pela fé. Eu creio também que eu vou perseverar nessa fé. E mais uma vez, é essencial observar como essa perseverança acontece. Como é que perseveramos? Como nós podemos fazer essa confissão com tanta confiança, com tanta certeza? Como? Nós fazemos essa confissão no contexto da igreja.
Isso nos traz de volta aos versículos que acabei de ler, em Hebreus 10. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, nós lemos. Fiquem firmes na fé. Pois, acrescentado, quem fez a promessa é fiel. E é aqui, nessas palavras, que somos lembrados da importância da igreja, um dos propósitos centrais da igreja. Fica a advertência: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Em vez disso, em vez dessa falta de vontade de se reunir com os irmãos, de viver em união, em comunhão com os irmãos, o autor diz: façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quem fez a promessa é fiel. E quem é que fez a promessa? É nosso Deus. Nosso Deus da aliança que nos faz promessas. E quais são essas promessas que Ele faz? A promessa que Ele faz é uma declaração pactual que é feita repetidas vezes ao longo do Antigo Testamento e citada em Hebreus capítulo 8 e versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E agora, a promessa que nós podemos chamar o princípio Emanuel, o princípio Deus conosco. A promessa feita a Abraão, a promessa feita aos patriarcas, a promessa feita aos seus descendentes, a promessa feita a nós em Cristo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nosso Deus da aliança nos faz promessas. E como o povo batizado de Deus, essas promessas nos são feitas no nosso batismo. O Senhor faz suas promessas pactuais para nós como seus filhos e nos chama para vivermos em comunhão da aliança com Ele. Nós vivemos nessa comunhão da aliança no contexto da comunidade da aliança. Nesta comunidade da aliança nos reunimos. Nesta comunidade da aliança admoestamos e encorajamos uns aos outros. Nesta comunidade da aliança apoiamos uns aos outros ao longo deste caminho. E é nesta comunidade da aliança que podemos fazer essa boa confissão. E somente nessa comunidade da aliança. Meus irmãos, Deus não deixou uma outra opção disponível ou aberta para nós. É na igreja que aquele que faz as promessas demonstra a sua fidelidade às suas promessas. Este é o meio que Ele escolheu para nos preservar na fé. Este é o caminho que devemos seguir para perseverar na fé. Ele nos chama à fé em Cristo Jesus, o cabeça da igreja, o noivo da noiva. E Ele nos chama a fazer essa confissão sobre a igreja, sobre a noiva, do que fazemos parte. Eu creio que eu sou e para sempre serei o membro vivo dela. Meus irmãos, eu peço que considerem seriamente esta confissão. Nossa confissão, como eu disse, é profundamente pessoal. Não é uma abstração sobre realidades ou teorias que nada tem a ver conosco pessoalmente. Esta é a gloriosa confiança que os filhos de Deus unidos a Cristo podemos e devemos ter. Porque aquele que prometeu é fiel. Mas é uma confissão que podemos fazer não apenas em união com Cristo, mas também em união com seu corpo,
com a igreja. Aquele que se autodenomina cristão, mas não quer se unir à igreja, que não quer ser um membro vivo da igreja, que se isola, não vive em comunhão e não contribui de forma alguma para o corpo, não pode fazer essa confissão com honestidade e ousadia e confiança. E esta é uma questão de fé. É uma questão de confiança. Fé não é fé cega. Não é uma esperança de que descansamos em algo do qual não temos certeza. O primeiro versículo de Hebreus capítulo 11 faz essa definição da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não confessamos nossa fé na igreja, como nós confessamos nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Como se fosse a igreja que nos salva, porque não é a igreja que nos salva. Nós confessamos nossa fé no Senhor da igreja, que usa a igreja para realizar seus propósitos para o seu povo. Então, se confiarmos nele, confiaremos na sua palavra. Se confiarmos na sua palavra, confiaremos que o que ele diz, nós devemos fazer. Confiaremos que seremos abençoados ao longo desse caminho, porque o caminho é seu, é o caminho de Deus, é o caminho de Cristo, que é o caminho. E confessaremos essas coisas sobre a igreja e nossa posição nela, e viveremos essa confissão na força que não vem de nós mesmos, mas na força que Ele nos dá. Então, experimentaremos e contribuiremos para a comunhão dos santos. Isso nos leva à pergunta e resposta 55, que explica o que é essa comunhão dos santos e o que essa comunhão significa para nós. Nós somos membros de Cristo. Então, como membros de Cristo, nós temos comunhão com Ele. Comunhão que não é apenas individual, mas também comunitária. Essa comunhão com Cristo significa que compartilhamos seus tesouros e dons. Compartilhamos, como já ouvimos no catecismo, seu tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. E recebemos os dons do Espírito que Ele concedeu à igreja. E produzimos, damos o fruto do Espírito que Ele derramou sobre sua igreja após a sua ascensão ao céu. Então recebemos esses dons como membros dessa comunhão. E tendo recebido esses dons, somos chamados a usar esses dons. E novamente, nossa confissão usa linguagem muito forte. E linguagem muito absoluta. Na verdade, nós temos não somente a oportunidade, mas o dever de usar esses dons para o benefício e bem-estar dos outros membros do corpo da comunhão. Em outras palavras, irmãos, isso não é opcional. Não podemos escolher ser membros nominais da igreja, membros em nome só. Membros que não participam, que pensam na igreja como algo que nos beneficia como indivíduos, mas não como o lugar onde também nós devemos beneficiar os outros. Então nunca devemos tratar essa igreja como algo que apenas supre as nossas necessidades, como se fôssemos consumidores de um produto. Não podemos simplesmente ir à igreja para sermos alimentados espiritualmente, para nos saciarmos com o que acreditamos precisar, para receber e não para dar. Muitas vezes, de fato, eu acho que é bem comum na igreja evangélica,
as pessoas pensam na igreja desta forma: este é o lugar onde eu vou para encontrar e buscar o produto espiritual que eu estou procurando. Estou apenas procurando receber o que eu sei que eu preciso. E agora eu tenho que dizer, a igreja é um lugar para receber, sim. A igreja é o lugar onde os meios da graça são administrados. É onde a palavra é pregada domingo após domingo, onde os sacramentos são administrados, onde o ensino acontece, onde nós recebemos e de fato recebemos muito de Deus. Mas nossa confissão deixa claro que essa comunhão que nós temos com Cristo, essa comunhão que nós temos uns com os outros, envolve dar, envolve doação, envolve sacrifício, envolve colocar o outro em primeiro lugar, envolve servir ao próximo, envolve nos dedicarmos para beneficiar nossos irmãos e nossas irmãs. É isso, irmãos, o que significa ser um membro vivo da Igreja de Cristo. Então, quando nós fazemos essa confissão, eu creio que sou e para sempre permanecerei um membro vivo dela, estamos dizendo isso: creio que sou um membro que usa seus dons de boa vontade e com alegria para beneficiar e abençoar os meus irmãos. Tudo isso nos leva a uma pergunta que cada um de nós aqui precisa se fazer honestamente. A pergunta é essa: estou fazendo isso de fato? Estou usando os dons que eu recebi do Senhor Jesus para o bem-estar dos meus companheiros, membros da comunidade da aliança? Então, se você não consegue responder a essa pergunta afirmativamente, está fazendo essa confissão hipocriticamente. Você está dizendo uma coisa, mas fazendo outra. E agora? Isso não significa que você não seja membro da igreja, que não esteja unido a Cristo. Mas o que significa é o seguinte: significa que você precisa se arrepender. Você precisa se afastar desse pecado. Buscar o Senhor na sua graça e abraçar a justiça de Cristo. Esse arrependimento inclui dedicar-se novamente a viver sua confissão, ser um membro vivo da igreja que o Deus da aliança o chamou para ser, como seu filho da aliança. Nós ouvimos como os apóstolos se dirigiram às igrejas para as quais escreveram suas cartas, suas epístolas. Ouvimos como se dirigiram a elas, como santos, como aqueles que foram chamados por Deus e separados por Ele, como eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós ouvimos isso. Ouvimos como o apóstolo Paulo escreveu aos santos em Éfeso, aos santos em Colossos, aos santos nas igrejas em todos os lugares. E agora, hoje, pela segunda vez hoje, esta noite, nós estamos nos reunindo aqui como os santos de Campinas. Ao considerarmos o que nós confessamos a respeito da Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos, lembremos-nos de quem somos, do que Deus nos criou e do que Ele nos chamou para ser. Você crê que essas palavras da nossa confissão se aplicam a você? É a confissão que o nosso catecismo nos encoraja a fazer.
Agora, irmãos, tendo feito essa boa confissão, vivamos o nosso chamado, seguindo o caminho que nosso Deus da aliança nos traçou, vivendo o caminho da membresia viva na igreja de Cristo, que é o caminho da perseverança, o caminho pelo qual podemos ter certeza da nossa posição eterna em Cristo. Ao seguirmos esse caminho, pela graça de Deus, em confiança nele, nós podemos ter essa certeza. E podemos expressar essa certeza, honestamente, com ousadia, com confiança, o tipo de confiança que o apóstolo Paulo expressa nas suas cartas, e especialmente na carta aos Filipenses, capítulo 1 e versículo 6, e fazemos essa confissão com alegria, que aquele que começou boa obra em nós, com certeza completará. Amém.